Meus queridos e amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, vos sejam multiplicadas, alcançando assim você, a sua casa e toda a sua família. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do irmão Deunides Polito. Eu peço gentilmente para que você curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais, porque assim a plataforma do YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e o indica para mais e mais pessoas. Assim você me ajuda a semear, trazendo informação e edificação a mais e mais pessoas. O vídeo de hoje é o quarto vídeo da série O Cristão e a Vida Cotidiana, que é a nova série aqui do nosso canal. Nós já falamos na primeira série aqui do nosso canal, que tem como tema o cristão e a presente crise, e nós estamos na segunda série aqui do nosso canal, que é o cristão e a vida cotidiana. E neste vídeo nós temos um tema bem interessante, o tema é o cristão e a saúde financeira. Então o nosso quarto vídeo da nossa nova série é o cristão e a saúde financeira. Para nós trabalharmos o nosso raciocínio para este vídeo, nós temos três textos da palavra de Deus, que é onde nós baseamos os nossos raciocínios. Importante é dizer que todo cristão genuíno tem a Bíblia como livro de fé, regras e prática. Eu vou repetir. Todo cristão genuíno tem a Bíblia como livro de fé, regras e prática. E é por isso que para os nossos vídeos nós nos utilizamos da Bíblia Sagrada. Como eu disse, nós temos três textos para nós fundamentarmos o nosso raciocínio de hoje. E o primeiro texto se encontra no Evangelho de Cristo, segundo nos escreveu o evangelista Lucas. Evangelho de Cristo, segundo nos escreveu o evangelista Lucas, capítulo 14, do verso 28 ao verso 30, que diz assim: Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não consegue terminar a construção. Aí, todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. O segundo texto do qual nós vamos nos utilizar também se encontra no Evangelho de Cristo, segundo nos escreveu o evangelista Mateus, capítulo 6 e versículo 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O terceiro e último texto que nós vamos nos utilizar hoje é na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 e versículo 10. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 e versículo 10, que diz assim: Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram as suas vidas de sofrimentos. Meus queridos irmãos, importante é dizer que a saúde financeira ela é de suma importância para o nosso cotidiano, para a nossa vida diária. Pois, aí você me pergunta por quê? Pois finanças equilibradas não trazem apenas instabilidade econômica, muito pelo contrário, elas também influenciam positivamente ou de forma direta as demais áreas da nossa vida. Eu vou repetir isso. Nós termos finanças saudáveis não trazem apenas um equilíbrio ou uma estabilidade econômica. É muito além disso, ela vai além. Ela influencia positivamente todas as áreas
da nossa vida. Mas em contrapartida a isso, o desequilíbrio financeiro, ele tem um poder devastador no nosso cotidiano, a ponto de causar graves danos. Olha como isso é complicado. Em alguns casos, pode até causar danos ou consequências irreversíveis. Nós sabemos que quando as finanças estão desequilibradas devido a algumas atitudes desesperadas para tentar equilibrar essa área da nossa vida, algumas decisões equivocadas nesse tentar resolver podem trazer consequências infelizmente irreversíveis. É por essa razão que nós, os cristãos ou aqueles que simpatizam com a fé cristã, precisam compreender, olha o que eu estou dizendo, precisam compreender e entender a importância de se ter uma vida financeira saudável. É extremamente importante nós entendermos isso e o bem-estar que ela traz a nós ou que ela nos proporciona. Pensando nisso, é que é importante nós sabermos e entendermos que a saúde não se refere apenas à saúde física, mas a saúde ela tem várias nuances. E uma dessas nuances que fala também do nosso bem-estar é a saúde econômica. E nós podemos definir em tese, é claro, isso aqui não é uma aula de economia, mas são algumas dicas para nós mantermos uma vida financeira saudável. Nós entendemos assim que a saúde financeira ela remete diretamente à gestão ou à boa gestão de nossas finanças. Uma coisa interessante é que nós, eu e você, a psicologia diz que o ser humano ele tem 4 pilares principais de sustentação na sua vida. O primeiro pilar é o pilar familiar. O segundo pilar é o pilar financeiro. O terceiro pilar é o pilar social e cultural. E por fim, o último pilar é o pilar da saúde. São esses 4 pilares que, segundo a psicologia, sustentam a vida humana. Quando um desses pilares caem, ou eles quebram, ou eles acabam ruindo, apoiar nos outros 3 fica um pouco difícil. É por isso que nós devemos sempre estar apoiados em Deus, que vai nos trazer sustentação quando algum desses pilares faltarem, porque o que dá sustentação para a nossa vida é a palavra de Deus. Mas interessante é que nós não estamos acostumados a lidar quando esses pilares caem. E é isso que nós vamos tentar tratar um pouco, em equilibrar as coisas neste vídeo. Lembrando que o pilar financeiro, quando ele está arrasado, todas as áreas da nossa vida são afetadas. Por isso que nós devemos cuidar com carinho da nossa saúde financeira. Aí a primeira pergunta que me surge, que eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo, é essa: o que são finanças? Porque para nós cuidarmos de algo, nós temos que entender e saber o que é. De fato, eu não posso cuidar daquilo que eu desconheço. Vamos lá, me acompanhe neste raciocínio. O que são finanças? Finanças se trata de um ramo da economia que tem o objetivo de analisar como os recursos financeiros são obtidos e como eles são gerenciados. Então, finanças nada mais são que uma área específica da economia que tem o objetivo ou que tem o foco em saber, em apresentar, em conhecer, em administrar como os nossos bens eles são obtidos e como eles são cuidados. Então, logo nós podemos ver as finanças como o resultado de como o dinheiro circula entre as pessoas, as empresas e as organizações. O conceito de finanças se refere à gestão de dinheiro, na verdade, que pode ser por parte de uma pessoa e de uma entidade. Agora que nós já, em suma, finanças é como nós gerimos o nosso dinheiro e como ele transita, ok? Agora que nós já entendemos o que são finanças, vamos entender um pouco o que é saúde financeira. Vale a pena também ressaltar aqui que ser bem-sucedido financeiramente não é ter um bolso cheio de grana.
Eu vou repetir, ser bem-sucedido financeiramente não é ter um bolso cheio de grana, não é ter uma conta bancária gorda bufando dinheiro. Isso é bom? Claro que é, mas isso não é ser bem-sucedido financeiramente. Aí você me pergunta, irmão, que loucura é essa? Se isso não é ser bem-sucedido financeiramente, então o que é? Ser bem-sucedido financeiramente nada mais é que viver bem e de forma saudável dentro da sua realidade financeira. Ou seja, é ter uma vida boa e saudável e equilibrada economicamente falando, dentro da sua área financeira. Ok, quanto a isso, é você mesmo ganhando pouco naquela sua faixa de poder de aquisição, você viver bem saudável. Isso é ser bem sucedido financeiramente, porque tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro, mas com dívidas muito maiores do que o dinheiro que elas ganham. Por isso que é muito importante nós entendermos como lidar com a nossa saúde econômica. Pois bem, prossigamos. Vamos entender um pouco agora o que é saúde financeira, que é muito importante. Nós já definimos o que é finanças e agora vamos entender o que é saúde financeira. Para manter uma boa saúde financeira, as despesas devem estar sempre equiparadas às receitas, ou seja, os gastos devem estar de acordo com aquilo que está entrando. Isso é a base. Em todo lar existem gastos fixos e variáveis, ou seja, são aquelas contas que são fixas que nós temos mensalmente, aqueles que são variáveis, aquelas que vão aparecer no decorrer desse mês. Alguns podem achar que a saúde financeira está apenas ligada ao que é relacionado a dinheiro ou a bens materiais ou aquisições financeiras. Mas não é bem assim, não é bem isso. Porque quando nós falamos, ou quando se fala em saúde financeira, busca-se estudar, na verdade, o significado de educação financeira na esfera comportamental, ou como nós lidamos com o dinheiro, isso é importante, ou como nós administramos o dinheiro que nós temos, relacionada pontualmente com hábitos e costumes, olha que interessante, de modo que vai muito além de cálculos, planilhas e gráficos, isso é importante também. Estar saudável financeiramente ou economicamente permite que você tenha uma vida estável, com momentos de lazer e com a ideia de que quando nós cuidamos do dinheiro, nós ganhamos um aliado e não um inimigo ou um vilão. É importante nós dizermos isso aqui, nós já falamos aqui sobre ser bem-sucedido financeiramente. É bem interessante, porque para muitos o dinheiro é um vilão, mas quando nós aprendemos a administrá-lo, passa a ser o contrário, o dinheiro possa ser o nosso aliado. Cuidar da saúde financeira se assemelha muito a cuidar da nossa saúde pessoal, e é importante nós colocarmos isso. Muitas pessoas se preocupam muito com a saúde física e se esquece que a saúde financeira ela afeta a nossa saúde emocional, ela afeta os nossos relacionamentos, ela afeta o nosso convívio social. Quantas e quantas pessoas que quando começaram a ter problemas em suas finanças acabam ocasionando em divórcios, em suicídios, em casos extremos, acabam ocasionando em pessoas fugindo da realidade, se escondendo, pessoas que cometem coisas extremas, até cometem assassinatos. Enfim, devido a esse desequilíbrio, por isso é importante dar o devido valor à saúde financeira. Agora que nós já entendemos em tese, é claro que o assunto é muito mais complexo, cada assunto desses daria um vídeo para se falar, mas como nós estamos aqui lançando bases para que você se apoie e busque mais informação, nós vamos prosseguir. Agora que nós já entendemos o que são finanças e o que é saúde financeira, nós vamos lidar com uma coisa interessante, que eu coloquei aqui como título, Cuidados com o consumismo, o grande vilão da saúde financeira. Cuidados, isso cristão ou qualquer outra pessoa que seja cristã ou não, deve tomar cuidado. Cuidados com o consumismo, o grande vilão da saúde financeira. Aí vem a pergunta, irmão Deonides, o que é consumismo? Vamos lá. Consumismo significa fazer compras em excesso,
A expressão é usada para identificar o comportamento ou tendência de uma pessoa em exagerar nos hábitos de consumo ou em fazer compras por impulso. Muito cuidado com isso. Este comportamento, este consumismo, pode se caracterizar pelo desenvolvimento de uma conduta compulsiva. A pessoa não consegue controlar o seu desejo em gastar, em consumir, em comprar. Que a pessoa consome objetos, serviços ou alimentos de maneira exagerada, sem refletir sobre a real necessidade de se fazer aquela compra ou aquela aquisição. E isso é importante também. Nós vivemos em tempos que tudo leva a isso. O negócio é comprar como se não tivesse amanhã, o negócio é ter, o negócio é consumir. Mas isso é complicado. Lembremos que o consumismo é um grande vilão para a saúde financeira. Assim, quando se fala em consumismo, refere-se ao investimento em produtos que não são necessários, ou seja, itens supérfluos. Não estou precisando, mas está aparecendo, eu vou pegar. Quem tem esse tipo de comportamento é chamado de consumista. Faça uma autoanálise, vê se essa é a sua realidade. Muito cuidado. Consumismo ainda é um estilo de vida, passa a ser um estilo de vida, aquilo que domina a vida de alguém, orientado por uma crescente propensão ao consumo de bens ou serviços. Aquilo que domina a vida da pessoa de tal modo que ela fica tão pretensa a isso que ela consome bens e serviços, em geral supérfluos, que não é de necessidade diária, em razão do seu significado simbólico. E qual é o significado simbólico do consumismo? Prazer, sucesso e felicidade. As pessoas confundem prazer, sucesso e felicidade em comprar, adquirir, em ter, para mostrar para os outros uma realidade fictícia que não é a realidade real. Isso é extremamente problemático, frequentemente atribuído pelos meios de comunicação social. Quantas propagandas que nós vemos aqui mesmo no YouTube, quando você tem vídeos com mais de 10 tipos de propagandas diferentes, tudo para fazer e levar a pessoa a comprar. É claro que é bem verdade que ter poder para adquirir coisas é muito bom. O ponto é quando isso sai fora de todo o estado normal e acaba dominando toda a vida do ser humano. Muito cuidado com o consumismo, porque o consumismo gera muitas vezes consequências irreparáveis para a vida. Agora que nós já entendemos o que é o vilão e tomarmos cuidado com ele, nós vamos partir agora para 10 dicas de ouro para manter uma boa saúde financeira. Dicas essas que são importantíssimas para o nosso dia a dia. Vamos lá, a primeira dica é: seja organizado com suas finanças. Faça uma planilha ou escreva mesmo em um caderno, compute tudo que entrar e tudo que sair da sua renda. É muito importante fazer isso para que você tenha controle daquilo que está entrando e daquilo que está saindo. De forma que os números ou tudo aquilo que você gastou, aquilo que você recebeu, estejam expostos e você possa ter detalhes deles e saiba de fato quanto você está gastando, quanto você está recebendo, se dá para você. Isso é uma das formas de você gerir aquilo que está saindo. Seja organizado, pois primeira dica é a primeira regra ou dica de ouro é você ser organizado para ter uma boa saúde financeira. A segunda dica: preveja e programe os gastos anuais. Isso daqui também é importantíssimo. Adiante os gastos maiores durante o ano. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque no começo de cada ano nós sabemos que nós temos alguns impostos fixos, como por exemplo IPTU, IPVA, depois tem material escolar, tem muitas outras coisas que nós sabemos que aquilo vai ser fixo durante o ano. Então, no começo de cada ano, melhor dizendo. Então é importante nós programarmos esses gastos durante o ano para que nós não tenhamos uma surpresa desagradável. Terceira dica: avalie as ofertas. Isso é importantíssimo para nós, avaliarmos as ofertas. Não é vergonha nenhuma você procurar onde estão as melhores ofertas.
você observar, ver aonde gasta-se menos, ver aonde você melhor investe o seu dinheiro. É importante nós avaliarmos as ofertas antes de nós fazermos qualquer tipo de aquisição para nós de fato economizarmos. Você sabe aquela coisa do pechinchar, ver onde está mais barato, correr mais atrás antes de adquirir qualquer bem ou fazer qualquer compra. Quarta dica de ouro: fuja, eu vou dizer isso em alto e bom som, fuja dos limites de cheque especial, de limites de contas e de empréstimos bancários. Fuja disso. Evite ao máximo usar o limite, o cheque especial, ficar pagando o mínimo da fatura do seu cartão de crédito. Muito cuidado com isso, porque são armadilhas para que os bancos prendam você à instituição. Então, muito cuidado, fuja disso. Quinta dica, quinta dica: valorize o seu dinheiro, não gaste por impulso. É tão difícil a gente ganhar o dinheiro, nosso dinheirinho do dia a dia, quão suado é, quão difícil é. Aí a pessoa vê algo que não está precisando, vê um impulso, pum, gasta. Os economistas ensinam que nós devemos evitar os cartões de crédito, porque o cartão de crédito na mão chega até a coçar. É ou não é verdade? A pessoa, eu vou e pum, passa no cartão, depois eu pago, passa no cartão, passa no cartão, passa no cartão. Quando vai ver, a fatura vem monstruosa. O importante para eles é vender. Tem um monte de empresa agora fazendo cartão sem limite, que eles querem, porque eles vão receber e depois as empresas que eles contratam vão te cobrar. E muito cuidado com alguns contratos para aquisição desses cartões, porque muitos entram com um fisco de bens. Muito cuidado com isso. Sexta dica: cuidado com investimentos suspeitos. Eu vi um tempo atrás muitas pessoas perdendo dinheiro porque investiram em algumas coisas aí nebulosas. Fuja de esquema de pirâmides. O que tem de esquema de pirâmide por aí, prometendo mundos e fundos. Muito cuidado com investimentos suspeitos. Ah, mas o fulano está ganhando. Esquema de pirâmide, por mais belo e mais explicado que seja, só ganha dinheiro quem está no topo da pirâmide. Quem está embaixo só sustenta o peso. Muito cuidado. Cuidado com essa coisa de promessa de dinheiro muito fácil. Olha, você vai com prazo curto de tempo, você vai ganhar um monte, ganha dinheiro sem sair de casa, só pela internet. Tem um monte agora dessas empresas agora oferecendo esse tipo de serviço. Olha, invista aqui o seu dinheiro, que vai render tanto. Muito cuidado com esse tipo de investimento. Compras de ações obscuras, não porque essa ação é da empresa chinesa tal, que vem. Muito cuidado com isso. Cuidado com investimentos suspeitos, ainda mais em momentos de crise que nós estamos vivendo. Muito cuidado com esse tipo de investimento. Sétima dica: evite financiamentos longos e desnecessários. Uma outra dica que os economistas nos dão é para que nós evitemos financiamentos longos, a não ser se for de extrema necessidade. Isso porque, devido à alta taxa de juros desses financiamentos, a pessoa acaba financiando um veículo e acaba pagando 3. Isso é bem complicado. Como também nós devemos evitar devido a esses financiamentos, devido à grande instabilidade nos empregos que nós estamos vivendo hoje. Imagine você financiar algo em 36 meses, financia ou em mais vezes aí e acaba perdendo o emprego. Nós devemos tomar esse cuidado devido a essa grande instabilidade que nós estamos vivendo hoje no nosso Brasil. Então, muito cuidado com investimentos longos ou desnecessários. Eu vou investir nisso agora. Calma. Muito cuidado, avalie muito bem a situação. Além de nós enfrentarmos nesses financiamentos taxas de juros abusivas e absurdas, nós temos esse problema de grande estabilidade de empregos e podem surgir algumas surpresas financeiras. Então, muito cuidado, só façam em caso de extrema necessidade. Oitava dica de ouro: isso é para dar um puxãozinho de orelha e alguns cristãos, com todo o respeito.
porque o objetivo desse canal nada mais é que de trazer informação, conhecimento e edificação. Mas vamos lá, 8ª dica especial ou dica de ouro: evitem as apostas em loterias e similares. Muito cuidado com isso. Esse sistema de apostas das nossas loterias federais sustentam algumas instituições públicas, para quem não sabe. Na verdade, eles jogam com o sonho do povo em ter uma vida melhor. Dizendo, uma pessoa, brincar disso é até legal, né? A gente brinca disso de vez em quando. Imagina se eu ganhasse um prêmio de milhões de reais. O que eu faria isso com dinheiro, faria aquilo, compraria isso, compraria aquilo, faria essa viagem, tal viagem, brincar disso é até legal. Mas efetivamente não é muito legal para nós. Pensemos nisso. Imagine, façamos aqui uma breve conta. Imagine uma cidade aí de 100 mil habitantes, que desses 100 mil habitantes, aproximadamente metade deles jogue semanalmente 50 reais. Quanto eles não vão estar ganhando isso só com uma cidade de 100 mil habitantes? Quanto que essas instituições não estão ganhando? Existem empresas, para quem não sabe, que são especializadas em jogos de loteria, porque isso não se divulga na mídia, porque senão as pessoas vão parar de jogar aqui, investem milhões para que eles recebam um prêmio e usam e o dinheiro que eles investem, a maioria é dinheiro ilícito para se utilizar de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal estava pegando bem essas empresas aí, mas isso existe também. Sem contar que nós já pagamos impostos em tudo que nós adquirimos de forma legal, que tem a nota fiscal, o imposto já vem embutido naquela compra que nós estamos fazendo. Nós já estamos pagando impostos altos e ainda dá o nosso dinheiro suado de graça para o governo em cima de um sonho, porque eles trabalham com a ambição do povo em ter uma vida melhor. E o cristão já tem a sua vida melhor em Cristo, então é complicadíssimo. Evite apostas em loterias e nos seus similares. Vamos lá, 9ª dica de ouro: nunca gaste mais do que você ganha. Essa poderia ser a primeira dica, mas é sempre importante nós falarmos isso. Nunca gaste mais do que você ganha. Nós somos tendenciosos a gastar. Lembra que nós falamos de consumismo? Põe a mão na consciência, pense bem. Nunca gaste mais do que você ganha. Eu já tive grandes problemas financeiros com isso, gastando mais do que eu ganhava. 10ª e última dica de ouro: tenha sempre uma reserva financeira para eventuais emergências ou para emergências eventuais. Nós nunca sabemos o nosso dia de amanhã, até porque Deus não nos concedeu essa habilidade, digamos assim. Então é muito importante que nós tenhamos sempre uma reserva financeira. Eu sei que é muito difícil guardar. Nós estamos falando aqui de saúde financeira e isso vai nos ajudar muito para que em uma emergencialidade da vida, algo não esperado, nós tenhamos aonde recorrer para que nós não venhamos ser no sentido direto atacados ou desfavorecidos por essa falta de reserva. Então guarde, mesmo que for o mínimo possível por mês, nós devemos sempre ter uma reserva ali emergencial para nos auxiliar. Partamos agora para a finalização deste vídeo. Primeiro, o nosso bem-estar financeiro é de nossa inteira responsabilidade. Nós devemos cuidar do nosso bem-estar financeiro. É de nossa inteira responsabilidade. Nós não temos o direito de cobrar de terceiros nossas irresponsabilidades financeiras. Muito cuidado com isso. Nem Deus e nem ninguém deve ser culpado por nossas irresponsabilidades financeiras. Administrar o nosso dinheiro não é nem um bicho de 7 cabeças, eu vou repetir. Administrar bem o nosso dinheiro não é um bicho de 7 cabeças, basta querer aprender. E o cristão deve ser humilde o bastante em querer aprender, porque tem gente que seja expert em lidar com o dinheiro e só vive no vermelho. Então nós temos que tomar esse cuidado.
Busque instrução, orientação e capacitação para melhor gerir as suas finanças. Isso não é vergonha. Você que tem problema com finanças, que não consegue administrar bem, é importante nós buscarmos instrução, orientação e capacitação para nós gerirmos melhor nossas finanças. E por fim, entregue toda a sua vida financeira aos cuidados do Senhor. Ninguém melhor do que Deus para nos abençoar nessa questão da nossa vida financeira. Lembremos, tenhamos equilíbrio na nossa vida econômica. A saúde financeira é uma parte importantíssima da nossa vida cotidiana. Avancemos debaixo da palavra de Deus, sejamos equilibrados, tomemos muito cuidado com o consumismo e lembremos sempre, a saúde financeira é importantíssima porque ela influencia todas as áreas de nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe você, a sua casa e a sua família. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Nos encontraremos aqui no próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe.